Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando já puderam sentir a presença dele aqui? Ele está no meio da igreja. Ele está querendo ouvir o teu louvor. Ele está querendo ouvir a tua adoração. Ele está perguntando se você está aí, se você está presente aqui, se você está presente nesse recinto, nesse casa de adoração. Porque tem vezes que nós viemos para a igreja, mas nós estamos presentes só de corpo, estamos longe, mas Ele está chamando nesta noite a atenção. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 17 e o 18, e depois capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: E eu, quando a vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Capítulo 3 e o versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar nesta noite, glorificando o nome do Eterno, o nome do que é poderoso, o nome do que está acima de todo nome. É pelo nome dele que nós estamos aqui. Você não está aqui porque você era capaz, você não está aqui porque você era obediente, você não está aqui porque você nunca cometeu nenhum erro, não. Você está aqui porque mais de 2000 anos atrás alguém morreu na cruz do Calvário em seu favor e em meu favor, e nesta noite Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite para participar, para relembrar da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor é relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário, que passaram-se 2000 anos em que Jesus morreu, mas Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que nós somos vitoriosos, porque o nosso Deus, Ele não está mais no madeiro, o nosso Deus não está mais no túmulo, o túmulo dele está vazio, Ele saiu do túmulo para a glória da igreja. Nós somos a única igreja que o nosso Deus não está no túmulo. Os outros deuses das nações, eles têm um túmulo para ir, porque o seu Deus está lá, mas o cristianismo, ele não tem um túmulo para ir, porque o Deus dele não está no túmulo, Deus está vivo. Aleluia. E esse Deus vivo apareceu para João quando ele estava preso para defender o nome dele. Desse Deus tinha tanta convicção de servir a esse Deus, eles tinham tanta convicção que ele doava a sua vida em favor desse Deus, irmão César. Eles se doavam em favor desse Deus. Muitas pessoas foram mártires para defender esse cristianismo que hoje nós temos a oportunidade de aceitar e de servir a Jesus. Muitos morreram e aqui está o apóstolo João, que está nessa espécie de prisão. E ele diz: eu estou aqui por causa da palavra dele. Eu estou aqui por causa da palavra. Eu estou aqui porque ele ressuscitou. Eu estou aqui porque ele morreu. E eu presenciei a sua morte. Eu estava na cruz quando ele morreu. Eu vi quando colocaram no túmulo. Mas eu vi também quando o túmulo estava vazio. Então eu defendo esse cristianismo com a minha vida se for preciso.
Aleluia. Muitos dos apóstolos já tinham morrido por causa do Evangelho. Apóstolo Pedro, segundo a tradição, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que não era digno de ser crucificado igual a Jesus. Então ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, apóstolo Paulo morreu preso em Roma. Os imperadores romanos, o imperador Nero, tocou fogo em Roma e colocou a culpa dos cristãos. E como Paulo era um dos líderes do cristianismo, Paulo foi sentenciado à morte por causa desse evangelho. E João está aqui. Ele está preso. Nenhum de nós, eu tenho certeza, que nunca foi preso para defender a causa dele. Mas ele está aqui. Quem escreveu foi preso. Quem recebeu esta revelação estava preso. E a Bíblia diz, quando ele está lá na ilha, em Valmarla, quando ele se vira para ver quem é que está falando, ele vê um ser de branco. Aonde esse ser de branco estava? Qual era o cenário que ele estava? Qual era o lugar que ele estava? Quando ele olha para o ser, ele vê o ser no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais são 7 igrejas. Aleluia. Ele continua no meio da igreja. João vê ele no meio da igreja, no meio das 7 igrejas. Aleluia, aquele ser de vestimentas brancas, aquele ser que recebeu o corpo glorificado. E João, quando viu, a glória foi tão grande que ele caiu, irmão. Aleluia, como morto. A presença era tanta, a glória era tanta. Ele não aguentou. Ele caiu. Ele caiu como morto. Aleluia. E quando eu vi cair aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo para João, não temas, eu sou o primeiro. Eu estava lá no começo, antes que a matéria fosse criada, antes da existência do homem, eu já existia. Eu também sou o último. Aleluia, eu sou antes de todas as coisas. Eu sou o começo e sou o fim. Eu sou antes de começar. Eu sou antes da mente humana aí. Eu estou num lugar que a mente humana nunca foi. Ele veio, ele é eterno. Então ele está num lugar que a mente humana nunca. O nosso Deus é um Deus que veio lá da eternidade. E a eternidade não tem começo nem fim. Aleluia. E ele disse, olha, eu vivo para todo sempre. Aleluia. Mas eis que estou vivo. E ele menciona para João, o seu Deus é um Deus vivo. Até tentaram matar, mas ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Quando as mulheres, no terceiro dia, as mulheres prepararam as especiarias para cuidar do corpo de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira. Quando foi nos sábados, os judeus não têm atividade no sábado. Elas deixaram para ir no domingo, lá no túmulo. Para ir no domingo. Prepararam as especiarias para cuidar do corpo de Jesus. E elas estavam preocupadas quem poderia remover a pedra para elas cuidar do corpo. Quando elas chegaram, a pedra tinha sido removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. Estava só os lençóis. Ele não está aqui, o anjo disse, mas já ressuscitou.
O teu Deus não está no túmulo, Ele ressuscitou. E o anjo disse para as mulheres: porque você está procurando o vivente entre os mortos, Ele não está aqui, Ele já ressuscitou, como Ele havia falado. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele diz vai ter que acontecer. O que Ele fala, acontece. A palavra dEle não cai por terra. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E apareceu para João, estava no meio da igreja, porque tinha uma mensagem para a igreja, para que João entendesse o que ele ia falar, em primeira mão seria para as igrejas. E ele disse: João, eu tenho uma mensagem para as 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. Eu tenho uma mensagem para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa identificando: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele começa escrevendo carta para a igreja. Para cada igreja tem uma carta diferente. Para cada igreja tem uma mensagem diferente. Alguns comentaristas acreditam que essas cartas direcionadas às 7 igrejas são para períodos diferentes da igreja. 7 períodos que a igreja vai passar. Outros acreditam que aplica-se àqueles dias, mas nós acreditamos que todas as mensagens que estão aqui, ela pode ser aplicada nos dias atuais. Todas as cobranças que Jesus faz aqui podem ser aplicadas nos dias atuais. Aí Jesus se apresenta para a igreja. Ele começa apresentando para a igreja. Para a igreja de Efésios ele diz: quem que está falando? Aquele que tem na sua mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Para a igreja de Esmirna ele se apresenta dizendo: o primeiro e o último, o que foi morto, mas reviveu. Para a igreja de Pérgamos, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para a igreja de Tiatira, ele se apresenta como filho de Deus, que tem nos seus olhos como chama de fogo. Para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Para a igreja de Sardes, ele se apresenta o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E para a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia. Jesus ele se apresenta para a igreja de várias formas. Ele está na igreja. Você pensa que ele não está. Você pode estar pensando que você está quietinho aí. Ele não está, mas ele está te vendo aí. Você que nos visita hoje, ele está te vendo aí, onde você está. Ele está te vendo, ele te conhece. Ele te vê como ninguém te vê. Para a igreja de Filadélfia, ele disse: eu conheço as tuas obras. Eu conheço, é porque ele conhece o que as outras pessoas não conhecem. Jesus conhece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus também identifica, e já que ele conhece a igreja, ele identifica as coisas boas da igreja, mas também ele identifica o que não está certo da igreja. Ele identificou e disse para João a condição espiritual da igreja. Qual que era a condição espiritual das igrejas daquele dia? Essas condições talvez se apliquem em parte para nós nos dias atuais. Ele se apresenta para a igreja de Efésios, e ele fala a condição da igreja espiritual da igreja de Efésios daquele dia: perca do primeiro amor. Tenho contra ti que perdeu o primeiro amor. Já não tinha mais aquela vontade, aquela dedicação em evangelizar, em pregar a palavra, em correr atrás das almas. A igreja já não tinha mais aquele vigor. Então a igreja tinha perdido o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, fidelidade em meio ao sofrimento. Jesus identificou a condição dela, que ela era fiel, mesmo no meio do sofrimento. Ainda existe essa igreja
fiel, mesmo no meio do sofrimento, fiel, mesmo quando está passando por provação, fiel, mesmo quando vem tribulação, fiel, mesmo quando vem perseguição, fiel, mesmo quando fala mal de você, fiel, mesmo quando critica você, fiel, mesmo quando diz, aleluia, que você, aleluia, não está sendo fiel a Deus, mas você continua fiel, ele não cede, no meio da perseguição, ele é fiel. Então essa era a condição da igreja. Mas infelizmente, tinha igreja que não agradava a Deus. A igreja de Pérgamo tolerava o pecado, a doutrina de Balaão. O pecado era permissivo no meio da igreja. Será que existe essa igreja nos dias atuais, que o pecado entra por a porta e fica dentro? Será que ainda existe essa igreja nos dias atuais, que é permissível o pecado, que é permissível que o pecado vem e mora dentro e se associa no meio, e faz o que quer no meio, ninguém faz nada? Será que ainda existe essa igreja? A mensagem de Jesus ainda continua viva, Jesus nunca vai tolerar o pecado, e a mensagem que ele tem, para quem pratica o pecado, é para se arrepender, é para voltar para as primeiras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Tiatira, envolvimento com heresia. Muitas igrejas hoje estão envolvidas com heresias. Aprendemos hoje na escola dominical a luta do apóstolo Paulo para combater as heresias no meio da igreja. Tinha uma condição que eles estavam colocando na igreja, que Deus, ele não se incomodava com o pecado. As pessoas podiam cometer os pecados que quisessem, servir a Deus de qualquer forma. Nossos dias também há quem defenda isso, que Deus não se importa com o corpo, Ele quer que você sirva a Ele, mas o nosso corpo, nós aprendemos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, que nós, para herdar o céu, nós temos que ser nova criatura. Nós temos que tornar nova criatura. Só assim nós vamos estar prontos para receber um corpo glorificado. Esse meu corpo, esse teu corpo, ele vai herdar o céu. Mas sabe como é que ele está pronto para herdar o céu? Quando você se tornar uma nova criatura. As coisas velhas passado, o pecado, aquilo que você fez que desagradou a Deus, ficou para trás. Agora você está vivendo uma vida nova, uma vida para Deus. Desse jeito você vai estar pronto. Quando a trombeta de Deus tocar, você vai receber um corpo transformado. Um corpo transformado. Então Jesus, temos que servir Jesus com os nossos corpos, com as nossas vidas. A igreja de Sardes tem aparência de vida, porém está morta. Será que tem igreja assim? Está com a aparência que vive, mas está morta? Será? Será que pessoalmente nem pessoas que espiritualmente está morto? Ele não sente mais nada de Deus. Ele não sente a presença. Os louvores são cantados, Deus fala, Deus brada, mas ele está longe. Ele está longe de Deus. Igreja de Filadélfia. Qual era a condição dessa igreja? Fiel e perseverante. De 7 igrejas, tinha apenas 2 que Jesus não cobrava nada, porque eles não estavam misturados com o pecado. As demais estavam misturadas com o pecado e dizendo: não faz mal, não tem nada, isso aí não faz mal. É o argumento que muitos usam: isso aí não faz mal. O pecado continua sendo pecado. Muda de geração em geração, ele continua sendo pecado da mesma forma. A geração muda, a geração se renova, as pessoas mudam, o sistema muda, mas o pecado continua sendo pecado. E vai ser punido por Deus se não houver arrependimento. Aleluia. Última igreja, condição espiritual da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Igreja morna. Morna. Não é, mas diz que é. Igreja morna é como se estiver em cima do muro. Em cima do muro.
Você nem está de verdade, nem está fora. Aí Jesus diz: quem dera se você fosse frio de vez. Porque morno não serve. Morno não serve. Jesus disse que morno eu vomitarei da minha boca. Aí para essa igreja, Apocalipse capítulo 3, e versículo 20. Aleluia. Olha o que eles diziam de si mesmo. Ele dizia assim: eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus disse para ele: e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que vista, e não apareça a vossa vergonha, a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Ele estava nessa situação espiritual e não estava percebendo. Precisava passar um colírio espiritual. Muitas pessoas estão vivendo esta vida espiritualmente, e acham que está tudo certo, tudo está bem. Não sentem mais a presença de Deus, não sentem mais a presença do Espírito Santo. Jesus não está mais na vida dele. Ele está apenas cumprindo obrigação. Vem semana e vai semana, e ele entra na igreja, mas ele não sente mais. Ele não sente mais a presença, ele não sente mais Deus, ele não sente nada. Aí Jesus disse assim para esta igreja, e se aplica também a todos hoje: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas pessoas trancaram o coração para Deus, o estilo de vida dela. Jesus não habita mais. Pastor, essa mensagem para a igreja de hoje tem pessoas que Jesus está longe. Ele está longe de Jesus. Jesus está dizendo: filho, deixa eu entrar, eu quero fazer mudança. Mas ele está com o coração fechado, a porta está fechada. Jesus está batendo aqui numa porta de coração, e o coração está fechado. O coração não quer abrir. Jesus diz: deixa eu entrar para cear, eu quero sentar na mesa contigo, eu quero participar do banquete contigo, eu quero entrar na tua vida e fazer tudo de novo como antes. Mas ele continua com o coração fechado, ele não abre. Vai dia e vem dia, e ele com o coração fechado. Mas Jesus está batendo. Eis que estou à porta e bato. Hoje ele está batendo. E não pense que é para a outra pessoa, é para você a mensagem. A mensagem de hoje é para você. Jesus quer permissão para habitar no teu coração. Jesus quer liberdade para habitar no teu coração. Tem algo tomando o lugar de Jesus no teu coração, e ele nos adverte hoje: não deixe que as coisas do mundo tomem lugar no teu coração. Não deixe que nada do mundo ocupe o lugar que eu devo ocupar. Abra o coração para eu entrar. Aleluia, aleluia, aleluia. É dura a mensagem, é? Aleluia, aleluia. Faça isso enquanto é tempo, porque o culto de hoje não volta mais. O culto de hoje não volta mais. Acerta o que está impedindo a presença de Deus na tua vida, que você deve fazer. Nós vamos participar da Santa Ceia. E na Santa Ceia diz que não é para eu julgar o irmão, é para o irmão mesmo se avaliar. Ninguém melhor do que você para avaliar você.
Você sabe do que estou falando. E você talvez está se perguntando, será que é por causa disso? E é para mim a mensagem? É, para você. Mas será que isso fez Jesus sair? Fez. Será que isso entristeceu o Espírito Santo? Entristeceu. E isso aí fez com que você não sinta mais o que sentia antes. Você era tão fácil de sentir a presença. Mas agora tudo está diferente. O que aconteceu? O Espírito Santo foi embora? Jesus foi embora? Foi não. Foi você que expulsou ele. Você que mandou embora. O teu sistema de vida mandou Jesus embora. Mas ele é tão bom que nesta noite ele está dizendo, filho, abra o teu coração para eu entrar. Filho, deixa eu fazer morada. Filho, deixa eu cuidar da tua vida. Filho, deixa eu cuidar da tua família. Filho, deixa eu mudar, eu te ajudar nas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A oportunidade está aberta nessa noite. Você acha que está tudo bem? É você e Deus. É você que vai examinar você mesmo. Mas se você acha que não está tudo bem e quer fazer um acerto, está aberta a oportunidade nesta noite. Jesus quer entrar. E ele disse, eu quero sentar na mesa da comunhão com você. Aleluia. Eu quero sentar na mesa da comunhão. Nós vamos estar orando pelos, fazer a leitura da leitura da ceia. Enquanto eu faço isso, se você quiser, tiver alguma coisa para acertar com Deus, ou quiser aceitar Jesus como Salvador, está aqui aberta a oportunidade. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Hoje nós estamos anunciando, estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Não é uma participação, uma ceia qualquer. Aqui você está ceando para relembrar a morte de Cristo. Louvado seja. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor, o indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é uma ceia brincadeira que tem que fazer todo mês. Isso não é brincadeira, não. Isso é coisa séria. Paulo está revelando que na igreja de Corinto eles tomavam de qualquer forma sem observar, sem entender, e foi para a sua própria condenação. Alguns estavam doentes, alguns morreram espiritual por causa de não observar a ceia do Senhor. Então que nessa noite nós possamos participar. Maravilhoso e eterno Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nesse momento apresentamos ao Senhor este pão, este cálice, Pai querido, que a partir de agora é o símbolo do teu corpo e do teu sangue para a tua igreja. Por isso, Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos que participar do pão e do sangue do Senhor
que seja alimentado a sua alma, Papai querido, e esteja cada vez mais pronto, ó Deus, para receber o chamado e morar com o Senhor na glória. Por isso, abençoa grandiosamente a tua igreja, Papai querido, que vai participar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Irmão.